Rita Von Hart é o nome de uma drag, né, interpretada pelo professor Guilherme Terrene, que tem um canal chamado Tempero Drag e que é assim encantadora. Ele quando se monta de Rita é como se ele incorporasse uma entidade, né, porque ela tem uma vida própria, etc. E ela é muito carismática. Eu gosto muito de acompanhar o Tempero Drag. Mas o Guilherme, ele é um rapaz, eu não diria de esquerda, mas de extrema esquerda. E ele é também um professor. E ele dá muita opinião sobre tudo, como qualquer youtuber, como eu estou fazendo aqui, né, dando minhas opiniões. Aliás, para mim, esse meu canal que eu criei é uma válvula de escape, porque ultimamente a gente não tem conseguido conversar sobre política, né? Então eu resolvi criar um canal para falar de política. Ah, e eu gosto. A gente não fala das pessoas, as pessoas que a gente resolve comentar sobre elas é porque a gente gosta delas de alguma maneira. Então, se a Rita me chama a atenção, se o Lula me chama a atenção, se a esquerda me chama a atenção, é porque no fundo, há uma relação de afeto. E eu já fui de esquerda também, eu acho que é aquele ditado que diz que se você não é de esquerda, ah, quando você é jovem é porque você não tem coração. E se você continua sendo de esquerda depois dos 30, é porque você não tem cérebro. Ele é assim, absolutamente é, real, né? As pessoas de esquerda normalmente são pessoas que acreditam que podem mudar o mundo, como que por encanto, através de decreto, através de conversão. Na verdade, eu acho que todo marxista, que todo esquerdista é um religioso. Eu chamo o marxismo de religião porque eles insistem em acreditar em coisas que não já se provaram inviáveis, né? Que as profecias de Marx não se cumpriram, mas eles pegam os textos de Marx, eles leem, releem, e eles citam como se fosse um pastor, um teólogo citando passagens da Bíblia, etc. Marx, para começo de conversa, não era um ser humano legal, não era um ser humano do bem. Ele era um radical. Onde ele ia, ele arrumava confusão. O único amigo que ele teve foi o Engels, que esse sim parecia ser bem mais inteligente que o Marx, mas como sempre, né? O Marx aqui ganhou a fama. Karl Marx era uma pessoa tão totalitária, né, que as únicas duas filhas que sobraram dos 7 filhos que ele teve cometeram suicídio por causa dele, né? Uma cometeu suicídio com o marido, para quem não sabe. Ela se casou com um cubano, o Marx era racista, ele chamava de homens tropicais, que os latinos eram preguiçosos, e com certeza ele não sabemos em que circunstâncias esse casamento aconteceu, mas sabemos que ele não teve fruto e que a filha dele, juntamente com esse cubano, cometeram suicídio. E ele teve também uma outra filha que também sobreviveu aos tempos de escassez de Marx, que também cometeu suicídio. Então, gente, isso não é coincidência, né? Numa família, duas moças cometerem suicídios não é coincidência. É evidente que isso está ligado à personalidade de Karl Marx. Marx era um radical, era um sujeito que, como todo radical, achava que sabia de tudo. E as consequências foi que ele teve um insight sobre as relações humanas e ele concluiu que essas relações eram feitas por questões econômicas. Nisso ele estava absolutamente correto. Né? Quando Marx faz essa constatação sobre classes sociais, e ele só faz essa constatação porque ele cai, ele deixa de ser classe média e vira um pobre miserável a ponto de perder filhos porque não tinha condições de dar para essas crianças meios materiais de se alimentar, de ir ao médico, etc. Marx conheceu a miséria, né, e ele vivia literalmente às custas do seu amigo, o Engel, por ele conhecer a miséria, por ele ter decaído de classe social, porque ele não tinha competência para ser nada na vida, porque todo radical, você pode observar, quando você tem um colega que não para emprego nenhum, ele sempre acusa
as pessoas da empresa, ele sempre acusa alguém, nunca ele é o culpado. Era o caso de Marx, nunca ele nunca era o culpado eram os outros. Ele sempre estava certo. Então, como todo radical, ele não parava em lugar nenhum, ele passou por problemas de miséria, e o Engels é que livrava a barra dele. Mas enfim, por que eu estou falando de Marx? Porque o Guilherme, ele é um marxista, e ele chega, ele fala muito em humanismo, ele fala muito em progressismo, ele fala muito em politicamente correto, porque ele é um homem gay, né? Eu sou mulher, eu também sei a situação, como é ser mulher numa sociedade patriarcal. Sei que nós fizemos alguns avanços, mas não os avanços que eu acho que seriam necessários, até porque eu entendo que o feminismo fez a mulher perder direitos e não ganhar direitos, mas aí eu posso falar sobre isso em outro vídeo. E o Guilherme, ele é um radical de esquerda. E aí ele resolveu falar sobre tudo, e o último vídeo dele ele resolveu falar sobre o agronegócio. E tem uma galera de esquerda que ela agora, ela tá tentando fazer, fomentar contra o agronegócio como se fosse a pior coisa do mundo. Gente, para quem não sabe, não fosse o agronegócio no Brasil e no mundo, o mundo estaria morrendo de fome, tá? Ah, porque as plantas transgênicas podem causar câncer. Do que você prefere? Você prefere morrer de câncer ou morrer de fome? Sabe? As pessoas, o capitalismo gerou um nível de conforto tamanho hoje na humanidade que as pessoas simplesmente não se percebem que aquele conforto tem um preço, óbvio que tem um preço. Né? O agronegócio, porque estão enchendo nossos rios de agrotóxicos. Como assim, gente? De onde ele tirou isso? Ah, porque a agricultura familiar pode. A agricultura familiar não pode sustentar o mundo. Hoje, você comprar um produto orgânico é um luxo que poucos podem se dar. Legal que tenha. Bacana. Olha, que tomara que consigam vender muito produto orgânico, mas produtos orgânicos não podem sustentar o mundo. Né? A China, por exemplo, compra muito commodities do Brasil, não porque ela gosta do Brasil, não porque ela quer sustentar o Brasil. Aliás, hoje o governo chinês está até fazendo compras exacerbadas dos nossos commodities e os preços disparou do arroz, do feijão, porque se os chineses estão comprando em dólar, nossos produtores vão vender para quem está pagando em dólar. Consequentemente, nós brasileiros estamos pagando R$ 40 até no pacote de arroz, porque a verdade é que nós estamos pagando feijão, arroz e óleo em dólar. Né? Mas ninguém fala sobre isso. Inclusive, a Rita não fala sobre isso nesse vídeo. Né? Ela podia muito bem falar assim, poxa, por que os chineses estão fazendo isso com a gente? Por que a China comunista está fazendo o brasileiro pagar tão caro pelo seu arroz e pelo seu feijão? Mas ela não fala sobre isso porque ela tem lado. Todos nós temos lado, eu também tenho lado. Se eu estou fazendo esse vídeo é porque eu tenho lado. Mas eu estou falando sobre a Rita porque a Rita ela tem um carisma sensacional. Ela fala com jovens diretamente. E isso dá a ela poder. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, Rita, presta atenção nas coisas que você diz, minha querida. Não me chama o Stalin de Stalininho, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa que se diz humanista, que se diz se preocupar com seu semelhante, pode chamar um monstro no diminutivo? Stalin e Hitler são iguais. Ah, não, mas o Stalin não é igual ao Hitler. Porque o Hitler, ele matou pessoas porque ele era preconceituoso. O Stalin não, ele matou pessoas para construir uma sociedade igualitária. É sério isso, Rita? É sério? Quer dizer que os fins justificam os meios, minha querida? Você acredita que o mal, ele só é praticado quando tem lado? Quer dizer, quando o criminoso é de direita, é assassino, é homicida, é o diabo a quatro. Se o criminoso é de esquerda, ah, não, vamos passar um pano para ele, porque ele tinha um objetivo mais nobre. Existe nobreza nisso? Existe nobreza na guerra? No derramamento de sangue? Quando se você fala que você é revolucionária, você compreende, eu claro que compreende, porque você é professor de sociologia. O termo revolucionário quer dizer o quê? Quer dizer guerra, quer dizer derramar sangue, né? A Revolução Francesa fez várias vítimas, inclusive Lavoisier.
uma das mentes mais brilhantes que já existiu. Por quê? Porque saiu de controle, porque era propagada por radicais, porque foi tomada pelos radicais. Então, radicalismo não leva a lugar nenhum, a não ser a derramamento de sangue, e não tem como você construir um mundo melhor com radicalismo. Chamar Stalin de Stalininho é um assinte a qualquer pessoa que se diga humanista, ok? Presta atenção nas coisas que você diz. Seu trabalho é legal, você é uma pessoa bacana, aparentemente, né? Não sei. Mas você tem feito, tem dito coisas vergonhosas como professor de sociologia.